Você sabe o que é a reconstrução do eu? Muitas pessoas não entendem que quando você está quebrado interiormente, você nunca, jamais vai ser feliz dentro de um relacionamento. Duas pessoas quebradas não fazem um relacionamento completo. Uma pessoa quebrada e outra completa dentro do relacionamento não vão fazer, tampouco, um relacionamento completo. É preciso que os dois estejam bem para que o relacionamento esteja bem. Um casamento, um relacionamento, é basicamente você compartilhar quem você é com uma outra pessoa. Então, se você está quebrada, se você é uma pessoa magoada, traumatizada, carente, insegura, cheia de problemas, sabe, cheia de medo, cheia de dúvida, se você é essa pessoa, você vai compartilhar o quê com a outra pessoa? Você, na verdade, vai querer tirar dela. Porque você está incompleta, está faltando muita coisa dentro de você. E é por isso, Renato, que os relacionamentos não estão dando certo. Porque as pessoas estão querendo tirar da outra e às vezes a outra também não tem nada para dar. E aí fica, né, só briga. E por isso que eles dizem assim, eu estou procurando alguém que me complete. E esta é uma atitude totalmente errada, contrária à felicidade para o relacionamento. Quando você entra em um relacionamento procurando alguém que te complete, ora, por sinal, você está incompleto. Você está faltando alguma coisa e procurando em alguém que venha encaixar dentro de você. Isso está errado. Então, o primeiro passo é você tratar de si, fazer a reconstrução do seu eu, se tornar uma pessoa completa, bem resolvida com o seu passado, com a sua história, para você poder, então, conduzir bem um relacionamento. Nós vamos conversar aqui hoje com a Patrícia, que fez essa reconstrução do eu, e nós vamos descobrir como ela errou antes, quando ainda não era uma pessoa completa, poderíamos dizer que era uma pessoa quebrada, não é, Patrícia? Isso. Bem-vinda ao programa. Obrigada. Então, conta pra gente por que você era uma pessoa quebrada e o que isso causou na sua vida amorosa. Bom, primeiro de tudo, eu já estava quebrada num relacionamento de 4 anos que não estava dando certo. E nisso eu insistia nele. E quando eu terminei, eu entrei em um outro pior ainda. Não deu certo esse de 4 anos, por quê? Porque tinha muita bebida. Então, eu não aceitava aquilo, eu não queria viver aquilo, porque na minha família já tinha isso. O meu pai já faleceu por causa disso. Então, eu me via no lugar da minha mãe. Então, eu não queria aquilo pra mim. Você não queria, mas você ficava nesse relacionamento? Ficava. Aceitava. Você fazia o quê pra... Você falava assim, eu não quero, você tem que mudar. Ele não mudava e você continuava com ele? Acontecia isso. Eu falava, terminava, aí aquela coisa, mas eu gosto dele. Aí voltava de novo. E nisso eu ia aceitando. Até que um dia que eu já estava vendo que estava ficando muito tempo, já estava ficando longo, eu não estava crescendo naquele relacionamento. E eu estava me vendo no lugar da minha mãe. Eu falei, não é o que eu quero pra mim. Mas quando você começou esse relacionamento, ele já bebia? Bebia. Mas não era... Quando foi se prolongando, foi diferente, foi mudando, mas eu já sabia que ele bebia. Mas mesmo assim, tendo vindo de um pai, né, uma família, sim, que o pai tinha o problema, você entrou em um relacionamento assim. Sim. Isso é irracional. O que você pensou na altura? Como que você justificou na sua cabecinha, dizendo assim, não, ele bebe igual meu pai, ou talvez não igual na mesma intensidade ainda, mas ele bebe também. Eu já vi esse filme antes, mas qual era a razão que você deu? Acho que eu nem pensei, na verdade. Eu tinha 15 anos, tava aquela coisa da adolescência, quando eu vi já tinha 4 anos que eu tava nesse relacionamento. Quer dizer, se envolveu, se apaixonou, paixão da adolescência, sim, 4 anos da sua vida. Sim. E demorou 4 anos, né, para você enxergar que aquilo não estava indo para lugar nenhum. Sim, 4 anos. Renato, agora eu me lembrei do que nós temos falado, né, às quintas-feiras sobre a visão. Porque quando você se pega assim, quando eu me vi, eu já estava lá, 4 anos depois, realmente é porque a pessoa não tem visão. Né? Um relacionamento de namoro não pode ser algo sem propósito, sem objetivo. Um relacionamento de namoro não pode ficar dando volta em círculos, que é o que muitos estão fazendo. Até nem casamento deve ser assim, que dirá um namoro. O namoro tem que ter alvo,
né? Ou eu vou descobrir que essa pessoa não é para mim, ou eu vou descobrir que ela é para mim e nós vamos nos casar. E não vai demorar 4 anos para eu descobrir isso, né? De preferência. Porque imagine se eu fosse cada namoro demorar 4, 5 anos para descobrir a pessoa. Então, você, quando namora com um propósito, com inteligência amorosa, você descobre logo para que aquele namoro, no que vai dar, ok? Muitos estão dando voltas na vida amorosa. Estão em um ciclo vicioso e não sabem como sair, como avançar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, terminou aquele relacionamento. Foi você que terminou? Foi eu que terminei. Eu quis terminar e fiquei mal. Foi quando eu comecei a trabalhar e nesse serviço eu conheci um colega de lá, que era casado. E aí, pela aquela carência, eu comecei a ouvir o que eu queria, eu comecei a receber o que eu queria. Mas mesmo assim, eu ainda falava, de novo eu vou errar? Será que não? De novo? Mas mesmo assim, por causa da carência, por não ter visão, eu acabei entrando num outro relacionamento pior do que eu já estava. Quanto tempo depois de ter terminado? Foi coisa de meses. Foi uns 6 meses, assim. Você pensava naquela crença, aquele ditado popular, a dor do amor se cura com outro amor? Acho que acreditava. Porque de começo, assim, eu não aceitei, porque eu sabia que ele era casado. Só que por eu receber o que eu queria, naquela carência, naquele desespero, eu fui... É só o cara insistir um pouquinho, né? É. Porque a pessoa, ela sabe que é errado, mas ela é tão vulnerável que se o cara insistir um pouquinho, aí ela já vai... Sabe, ela fala não só na primeira, na segunda, aí não fale mais, porque na terceira eu vou me entregar. Porque a pessoa tá fraca, né, Renato? A pessoa que é fraca, ela mesmo sabendo que é errado uma coisa, ela acaba fazendo aquilo, acaba se deixando levar. Porque ela está fraca, ela não consegue simplesmente falar, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer a coisa certa a partir de agora, e ela insistir no certo, ela não consegue. Fraca emocionalmente, porque às vezes você é uma pessoa forte para outras áreas da sua vida, mas na questão relacionamento, você tem uma vulnerabilidade. Você é uma pessoa vulnerável, uma pessoa que está em uma zona de risco, podemos dizer assim. Por exemplo, você é uma pessoa casada, e você está com sérios problemas no seu casamento. Aí no seu trabalho, uma pessoa te dá aquilo que o teu cônjuge não está dando, você pode, pela sua carência afetiva, se sentir abalada por isso. Que foi o que aconteceu com a Patrícia. Você saindo de um relacionamento e nessa situação de carência, ele deu em cima de você ou você que deu em cima dele? Não, foi ele. Ele deu em cima de você. Isso. Quer dizer, aí pegou você no momento de carência e você acabou cedendo. Foi. E a gente começou a ficar e foi ficando. E eu não acreditava naquela história, eu vou largar a minha esposa para poder ficar com você. Eu não acreditava nisso porque também já tinha acontecido isso na minha família. Então eu não acreditava. Você já tinha visto isso na sua família, né? Tanto a bebedeira, Sim. quanto ser amante de... Sim. Repetindo os erros da sua família. Repetindo. Aí foi quando ele largou. Aí pra mim, assim, aí que eu acreditei. Eu falei assim, não, ele largou, então ele gosta de mim. Aí que eu... Aí largou a esposa? Largou. Por você? Sim. Foi quando, pra mim, assim, eu falei, não, então ele gosta de mim. Aí ele foi, montou uma casa. E nisso a gente foi ficando junto. Foi ficando junto. A gente não morava junto, mas eu dormia todos os dias lá. Ou ele dormia na casa da minha mãe. Foi quando aí foi passando, simplesmente um dia assim, a gente trabalhava junto, a gente almoçava junto. Um dia ele falou assim, eu vou trabalhar. Falei, mas a gente vai junto. Ele, não, eu vou sozinho hoje. E nisso ele começou a ficar frio, começou a ficar distante, foi trocando os horários, não almoçava mais comigo. E eu sempre perguntava, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. Eu falava assim, tá acontecendo alguma coisa? Ele, não tá acontecendo nada. Aí ele falava assim, vai dormir na casa da sua mãe hoje. Aí eu já começava a achar estranho. Por quê? Ele, não, porque hoje eu quero ficar sozinho. Tá bom. Aí eu ia. E nisso foi passando uma semana, foi passando 2. E nisso eu já comecei a desconfiar. Aí eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa? Ele, não tá acontecendo. Eu falei assim, você tá conhecendo outra pessoa? Ele, não, tá tudo bem. Aí nisso eu já comecei a ficar mal. Comecei a ficar, não comia mais direito, já comecei a ficar muito triste, trabalhava triste, chorava já. E ele sorrindo, dando risada, como se nada tivesse acontecido. Aí eu fui fazer uma viagem,
Fiquei 3 dias no interior e aí ele me ligou. Ele, tá tudo bem? Você não veio trabalhar? Eu falei assim, eu precisava de um dia só pra mim. Aí ele, tá bom. Eu falei assim, mas segunda-feira eu tô aí a gente precisa conversar. Ele, tá bom. Quando eu cheguei, ele não tava no serviço. Aí foi na terça-feira, no dia dos namorados, aí ele veio, eu já falei assim, se ele vir sem aliança é porque ele terminou comigo. E quando ele chegou, ele tava sem aliança e com as minhas coisas que estavam na casa dele. Já. Então ele tinha te dado uma aliança? Tinha. A gente tinha um relacionamento sério depois que ele largou da esposa dele. Sério? Sério, né? Porque assim, hoje em dia, Renato, também tem essa modinha, né? Os caras estão dando aliança pra falar assim, tá vendo? Isso aqui é sério. Não é sério não, tá? Não é sério não, porque sério é você ser noivo, você está noivo, vocês não estavam noivos, vocês estavam num relacionamento. Né? Talvez um relacionamento sério no Facebook. E aí, então, ele chegou com as suas coisas? Sim, chegou com as minhas coisas. E aí disse que precisava de um tempo para ficar sozinho. Falei, tudo bem. Eu não corri atrás, eu não me humilhei em nada dessas coisas. Eu falei, tudo bem, não quer ficar comigo, eu também não vou me humilhar. Foi quando passou uma semana e eu descobri que ele tinha voltado para a ex-esposa dele. Aí aquilo para mim, assim, foi a gota, assim, foi meu fundo de poço. Aí eu entrei em depressão, eu tive queda de cabelo, comecei a ficar careca aqui, assim, porque ficava muito nervosa. Dentro de um mês eu consegui emagrecer 7 quilos, eu não comia. Minha mãe tentava de todas as formas me ajudar, mas tinha que eu me ajudar, não precisava dela, tinha que eu. Como era o seu estado mental? O que você pensava, assim? O que passava na sua cabeça com respeito a si mesma, com respeito ao relacionamento, à vida, qualquer coisa? Eu me sentia um lixo. Eu falava assim, eu não tô mais bonita, eu não tô, tipo, satisfazendo ele não gosta mais de mim. Eu comecei a me menosprezar, falava assim. Aí, nisso, eu nem me arrumava mais. A primeira roupa que eu colocava para ir trabalhar era aquela que eu ficava o dia inteiro. Eu chegava, eu só sabia chorar. Eu trabalhava chorando, as minhas colegas de trabalho falavam, vamos sair hoje. Aí, às vezes, eu até ia para ver se eu conseguia, tipo, animar. Mas eu ia chorando, eu voltava chorando, passava a noite em claro. Às vezes, eu dormia de cansaço, de tanto que eu chorava. Quer dizer, o que a gente está vendo aqui é que quando a pessoa está quebrada por dentro e ainda entra em um relacionamento, este relacionamento vai quebrá-la ainda mais, vai triturar o restinho que sobra ali. E foi o que aconteceu com a Patrícia. E ela também atrai esse tipo de relacionamento, pessoas também quebradas, né? Porque uma pessoa que não está quebrada, Renato, uma pessoa que está completa, está bem, ela não vai fazer isso que esse cara fez com ela. Ela não vai ser infiel à sua esposa, ela não vai ficar entrando em relacionamento assim, vamos ver até quando isso aqui vai dar, porque ela tem uma meta, ela tem visão. A pessoa que é quebrada, ela aceita qualquer coisa, ela vai pelo instinto dela, sabe? O instinto masculino, feminino, que você, gostei, bateu o olho, gostou. Não sei quem é, não interessa, é casada, não é, fiel, não interessa, eu vou entrar num relacionamento sério com essa pessoa. Então, ela está quebrada, ela não consegue ter padrões, ela não consegue escolher bem. E aí o que acontece? Depois que dá errado o relacionamento, a pessoa fica nesse estado, né? Mas tem também as outras, que não ficam assim, acabadas, lá no chão. Elas vão e pensam assim, tá vendo? Todo mundo é assim, quebrado igual a mim. Todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais. Ela pensa assim, todo mundo é quebrado. Ela não sabe que ela está quebrada. E às vezes parte para o outro extremo, que é o extremo de se tornar vingativo. Agora eu também vou curtir. Fizeram comigo, agora eu vou fazer com os outros também. Agora eles vão pagar. Vou fazer todo mundo sofrer. Exato, se torna uma pessoa vingativa. E talvez você está nesta situação, eu não sei se no extremo da depressão, no extremo da tristeza, de se achar um lixo, porque o seu relacionamento te faz sentir assim, ou talvez no extremo da vingança, de se tornar uma pessoa endurecida, fria, que quer somente agora azarar os outros, curtir a vida e tentar sufocar que existe um coração aqui, existe um sentimento real aqui. Seja qual for a sua situação, o que está acontecendo com você? Você está quebrado, emocionalmente incompleto, com situações dentro de você que precisam ser resolvidas. Enquanto isso não acontecer, não adianta você estar com alguém
e nem sozinho você vai continuar errando e sofrendo. É por isso que nós temos chamado as pessoas para fazer a reconstrução do eu. A reconstrução do eu. A reconstrução do eu, que acontece na terapia do amor, é o trabalho que tem por propósito levar as pessoas a entenderem primeiramente o seguinte: se eu estou mal, não há como estar bem com ninguém em um relacionamento e nem sozinho. Eu preciso primeiro estar bem aqui. Se eu sou ciumento, se eu sou insegura, se eu sou nervosa, agressiva, se eu tenho traumas, medo de ser traída novamente, se eu sou uma pessoa com baixa autoestima, viciado, orgulhoso, arrogante, o que for que prejudica um relacionamento, não adianta eu amar ou ser amado, não adianta. Você primeiro tem que remover esses obstáculos, esses entulhos que não prestam, entulhos emocionais, lixos emocionais que estão dentro de você, se reconstruir como uma pessoa completa, inteira, e aí sim você poderá amar quem está ao seu lado ou encontrar uma pessoa digna do seu amor. É isso que aconteceu com a Patrícia quando ela começou a participar das palestras da terapia do amor e aprendeu a fazer a reconstrução do seu eu. Ela vai contar pra gente daqui a pouquinho. Veja agora o que tem sido esse trabalho das palestras para casais e solteiros na terapia do amor. O ciúme é um dos maiores vilões em um relacionamento. Em uma época em que a tecnologia oferece muitas oportunidades, controlar este sentimento não é fácil. O maior problema é que antes eu era muito ciumenta. Sempre mexendo no celular dele, vivia mexendo. Eu chegava a mexer sem ter motivo nenhum, coisa da minha cabeça. A gente vivia discutindo. Não tinha aquele diálogo que tipo assim, vamos ficar bem, mas a gente tentava, mas 3, 4 dias depois a gente ficava brigando novamente. Tava aquele relacionamento assim meio distante, né? Tipo, era muita desconfiança. Um desconfiava do outro de tudo. Se o telefone de um tocasse, no outro já estava questionando. Quem é? Por que não atendeu? Né? Se eu saísse, se eu mudasse minha trajetória do serviço para casa, já, por que você não está em casa ainda? Por quê? Não sei o que. Sempre tinha uma desconfiança. Ela a mesma coisa. Se ela saísse, eu desconfiava dela de tudo também. Muitos casais nesta situação buscam na terapia do amor aprendizado para controlar suas emoções e ter uma vida amorosa feliz. Depois que a gente começou a frequentar a terapia do amor aqui, com Renata, Cristiane, mudou muita coisa em relação ao que você deve falar para ela, a saber ouvir, a saber falar. Hoje eu sou paciente, eu não sou tão ciumenta, hoje compreendo. Hoje a gente vive, graças a Deus a gente vive bem. Eu escutei o Renato falando uma vez que a gente tem que falar e saber ouvir e falar na hora certa, falar o que é certo, não sempre o que vem de primeiro assim e soltar, não, tem que pensar se vai magoar ela. Mudou, vale a pena mesmo, a terapia do amor vale muito a pena mesmo, mudou muita coisa, da água pro vinho assim mesmo, muita coisa tem mudado. E a terapia do amor nos ajudou muito, porque muitas coisas que falam aí tocou a gente, né? Muitas coisas têm a ver com o que nós estamos passando. Eu escutei do Renato, né, no caso, que ele falou que tipo, a gente tem que agir mais na razão e não na emoção, porque a emoção ela te faz você fazer coisas de momento que isso vai te dar um resultado ruim. E a razão já não, a razão você já vê lá no futuro, lá na frente. E é o que eu tô levando pra mim. Porque a gente vem lá de Barueri pra cá. Tipo, a gente veio uma vez, gostamos e passa quinta-feira, falei, não, vamos até lá. É importante continuar vindo, né? Porque vai ser sempre tipo uma manutenção no relacionamento. Francineide acabou de passar por uma separação e vê na terapia do amor a solução para lidar com este momento. Tinha coisas no meu casamento com a pessoa que eu estava que não estava me agradando. Ele estava muito no celular e eu estava ficando muito sozinha, entendeu? E eu estava me sentindo muito mal. Tinha uma confusão na minha cabeça. Por que aconteceu? Por que chegou esse, sabe? Assim, o momento de eu sair de casa e deixar ele sozinho. Não dei a chance dele se explicar. Então isso está me martelando muito a minha cabeça. Eu espero sair mais leve, que eu estou com a minha cabeça muito pesada. Espero sair mais
calma, mais tranquila, porque quando eu assisto eles, eu fico muito calma, entendeu? Eles me passam uma paz muito boa e esperança, né, de tudo voltar como era, de tudo renovar na minha vida. A emoção estraga tudo. Você quer resolver uma coisa, um problema, você tem até razão de querer resolver aquele problema, mas por causa da emoção que você coloca quando você vai resolver o problema, então ele não é resolvido. Ninguém lida com o problema e às vezes acaba a briga e eles nem sabem qual era o problema. Porque eles brigaram tanto que eles nem sabem qual era o início daquela briga, ou foi o início da briga. Eu não sabia como lidar com o lado da outra pessoa e eu tomei conhecimento que é bom você assistir, porque você vai caindo na real que não é só você que está certa. São milhares de pessoas que vivenciam uma total mudança em suas vidas. Na televisão eu já adorei o Renato e a Cris, então eu sempre estava assistindo, aí eu acabei chamando ele para vir, ele concordou e nós estamos vindo há 4 semanas, estamos gostando bastante. Estamos vendo a diferença que está fazendo, né? Da gente estar tendo mais calma, de estar conversando um com o outro. Nossa principal mudança foi conseguir ter um diálogo amigável. Ter mais calma. Ter mais calma, procurar entender o lado da outra pessoa, entendeu? Com bastante conversa. E você tem uma boa reação quando o teu marido chega para você e fala, olha, isso aí está errado. Quando a tua esposa chega e fala, isso está errado, e confronta você com o erro que você sabe que você cometeu, qual é a tua reação? Você fica com raiva da pessoa? Você quer partir a cara da pessoa? Você fica sem falar com a pessoa? Você evita a pessoa? Está errada a sua reação. Sua reação tinha que ser de humildade, de reconhecimento, de arrependimento. Está certo, eu errei. O que eu tenho que fazer agora para corrigir? Essa deveria ser a sua reação inteligente, racional. O aprendizado continua. E é isso que a gente vem aqui, constantemente, buscar do Renato e da Cris. Esse conhecimento, esse conhecimento que eles têm como casal, mostrando pra gente as dificuldades que eles também passaram um dia, entendeu? Esse ensinamento é o que a gente quer pra nós. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. São casais e solteiros que vêm fazer a reeducação amorosa, a reconstrução do eu, todas as quintas-feiras, que foi o que aconteceu com a Patrícia, que está contando pra gente aqui que depois de um relacionamento de 4 anos, onde havia bebida, alcoolismo e não chegou a lugar nenhum, ela finalmente terminou esse relacionamento, sofreu e logo se envolveu com um homem casado no trabalho, que a enganou e até deixou a esposa por um tempo para ficar com ela, mas depois também estava ainda mantendo o relacionamento com a esposa. Você vê, Renato, que as pessoas pensam que o problema delas vai acabar quando elas terminarem aquele relacionamento ruim. Então, a Patrícia terminou o relacionamento com um viciado, né, um alcoólatra, e ela pensou assim, bom, meu problema acabou. Só que o problema estava dentro dela. É isso que nós estamos falando aqui. Quando o problema está dentro de você, você vai levar esse problema para todo tipo... Mesmo quando você encontrar uma pessoa perfeita, que não existe, mas vamos dizer uma pessoa certinha, que quer coisa séria. Você tem problema, você vai causar problema nesse relacionamento. E vai estragar o relacionamento com as próprias mãos. Então, é preciso primeiro cuidar de si. Foi o que aconteceu com a Patrícia. Patrícia, depois você entrou em depressão, que o seu namorado, amante, sei lá o quê, você descobriu que ele tinha voltado para a mulher, né? Para a ex-mulher. Você caiu em depressão, deixou de comer, perdeu 7 quilos, deixou de se cuidar. E nesse estado foi que a sua mãe recomendou você vir às palestras. Foi. Aí eu falei com ela, eu vou. Ela, vai te ajudar. E aí eu comecei. Saía mais cedo do serviço, porque meu horário não batia. Eu consegui fazer mais de meses, assim, saindo mais cedo do serviço e indo todas as quintas. E aprendendo. Cada reunião eu não via a hora de chegar a outra, porque toda vez que eu estava ali, eu me curava. Era um pedacinho de mim que estava sendo moldado, que estava sendo reconstruído dentro de mim. Quer dizer, você não foi ali buscar namorado, não foi ali
deixa eu ver agora qual é o próximo. Não, você foi ali entendendo que você estava mal, que você estava quebrada. Estava fazendo tudo errado. Então eu tinha que cuidar de mim, eu tinha que curar as minhas feridas, eu tinha que ser a pessoa certa para depois eu querer pensar nisso. Quanto tempo demorou para você fazer essa reconstrução do seu eu, para você dizer agora estou bem e resolvida? Não é só, passou o pior, não, mas resolvida mesmo. Tanto do primeiro, de 4 anos, quanto do segundo. De quanto tempo que foi esse segundo? Foi mais ou menos 1 ano. 1 ano. Quanto tempo demorou para você se recuperar disso? Demorou. Foi 1 ano, assim, eu fazendo, porque eu aprendia, só que assim, no meu eu, às vezes eu não conseguia mudar, eu não conseguia me aceitar. Não, hoje eu tô bonita, hoje eu tô curada. Não, às vezes quando eu achava que eu estava bem, eu voltava tudo. Então eu fui indo, eu falei, não vou desistir, eu vou sair daqui cada dia melhor. E fui aprendendo. Foi mais ou menos 1 ano assim, eu buscando todas as quintas. E depois, então, qual foi o resultado? Como que você está hoje? Você está em um relacionamento hoje ou não? Não. Você não está em um relacionamento? Não. E como está o seu coração? Como está a Patrícia hoje? Hoje eu me curei, assim. Antes eu não me valorizava, não me respeitava, nada dessas coisas. Hoje eu me amo, eu me aceito, eu cuido de mim. Eu continuo investindo na minha vida amorosa, eu continuo participando das palestras, porque eu sei que se eu parar, eu posso fazer tudo errado de novo. Então eu continuo. E as mágoas? Você tem mágoa dos seus ex? Não, eu aprendi. Raiva, trauma? Não. Na palestra, cada palestra era uma coisa. Então, teve a palestra que eu tinha que quebrar aquilo, que eu tinha que me libertar daquilo. Então, eu falei, meu Deus, eu não quero ficar com isso dentro de mim. Então, eu fui aprendendo, eu perdoei, não sinto mágoa, não sinto trauma, não vejo aquela coisa assim, eu não tenho mágoa, mas eu não quero ele perto de mim. Não, eu respeito, se eu vejo cumprimento, para mim, acabou. E a carência? Existe carência? Não. O fato de estar sozinha no momento? Não. O fato de eu estar sozinha é que nem foi falado na última palestra, daquele testemunho. Eu sei que eu estou aprendendo, eu estou me guardando e evitando de sofrer novamente. Então, vindo nas palestras, eu me cuido, eu cuido do meu coração, eu não fico desesperada, eu venho buscando. Quer dizer, você está agora preparada para entrar em um relacionamento da maneira correta, para escolher bem, não por carência, não por qualquer outra razão, o motivo, mas exatamente porque você pensou, avaliou e não, se for uma pessoa que não é para você, você vai certamente, rapidamente descobrir isso, sem precisar passar mais 1 ano, 4 anos errando, né? Com certeza, porque hoje eu tenho uma bagagem boa, eu tenho aprendido, então assim, eu tenho que colocar em prática. Pelas palestras, tudo que eu ouvi, então, se eu errar, vai ser porque eu quero mesmo. Não porque você não sabe fazer o certo. Porque eu sei, porque eu aprendi. Tá certo. Então, veja só, este é o trabalho da reconstrução do eu que está sendo feito agora na terapia do amor. Se você está aí, como a Patrícia esteve por muitos anos da sua vida, você está aí chorando amargamente o fim de um relacionamento, se sentindo um lixo, porque a pessoa que você ama ou amou te tratou como um lixo. Ou você está com o coração tão endurecido e fechado que a única coisa que você consegue pensar é em vingança ou em nunca mais ter um relacionamento com ninguém, porque você acha que todo mundo é igual. O que você vai fazer? Nesta quinta-feira, você vai dar o primeiro passo para a reconstrução do seu eu. Vamos tratar de você. Primeiro, vamos tratar do seu eu, do seu coração. Você pode ser uma pessoa casada, você pode estar vivendo com alguém e esta pessoa não te dar o mínimo de atenção, o mínimo de bons tratos, de respeito. Você vai, em primeiro lugar, tratar de você, para você poder ser uma pessoa inteira e aí saber o que fazer para resolver o seu problema de vida amorosa. Eu convido você para estar com a gente nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, aqui em São Paulo, ou às 15 horas com o Cucato e a Cíntia. E em todo o Brasil onde você nos assiste, você também pode participar desta palestra. Desse primeiro passo, você vai encontrar o caminho e sair desse círculo vicioso em que você se encontra. Bom, muito obrigado, Patrícia. Obrigada, eu. E a sua história continua, você vai voltar aqui muito em breve, eu creio. Eu creio. Tá bom? Tá bom. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the
O recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem aprender a amar de novo e solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar a verdadeira felicidade é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Será a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Uma traição apenas pode ser o suficiente para destruir um relacionamento. Imagine 5. Eu queria que você prestasse atenção agora na história do Leandro e da Carolina. A história é demais, é chocante. E vai mostrar que se houve jeito para este casamento, não importa o que aconteceu na sua relação, se você estiver disposto a fazer a sua parte, então há jeito para ela também. Preste atenção na história deste casal, o que eles vão relatar. Na verdade, a gente tinha um casamento já destruído e não sabia. Não tinha diálogo, não tinha confiança. A gente não tinha uma confiança, a gente não se confiava totalmente. Demonstrava que confiava, mas no fundo não confiava. Então também tinha muito esfriamento. E devido a esse esfriamento, a gente já viver como 2 amigos dentro de casa, porque a gente chegou a viver como 2 amigos dentro de casa, chegou ao ponto da traição da minha parte. Quando eu comecei a trabalhar, eu conheci uma pessoa. Na verdade, essa pessoa que eu conheci, eu já sabia quem era porque se dizia ser um amigo dele. Então, foi a pessoa com quem eu traí a primeira vez. As coisas em casa foram piorando. O esfriamento foi só aumentando. Eu já não tinha mais olhos para o meu marido. Eu tinha olhos só para fora de casa. Houve um remorso daquilo que eu fiz. Eu apenas senti um remorso. Eu digo remorso porque eu voltei a fazer, eu tornei a fazer. Então, eu tornei a fazer e eu traí meu esposo depois disso, dessa primeira pessoa, com mais 4 pessoas, que foram um total de 5. 5 traições com 5 pessoas diferentes. No começo eu tinha esse remorso, na hora eu pensava assim, poxa, olha o que eu fiz. Mas como dentro de casa já estava conturbado, já estava daquele jeito, então eu não tinha uma perspectiva no meu casamento. Eu fui sendo levada, fui traindo, por consequência daquilo eu fui traindo sem medir realmente as consequências do que eu estava fazendo. A nossa convivência durante uns 10 anos, mais ou menos, para ser mais preciso, foi como que irmãos que tinham relação íntima. Nós tínhamos 2 filhas, e então assim, a gente conversava sobre o dia a dia, mais assim, por questão das crianças e não por questão do nosso casamento. Então, eu passei a notar que o esfriamento aumentou mais ainda. Eu passei a ficar com muita desconfiança, mas eu não tinha certeza de que ela realmente estava me traindo. Nossa conversa não era sincera, a gente não conseguia nem conversar olhando nos olhos. Era desviando o olhar de tanta mentira que tinha, a questão da traição em si. Porque também, assim, não foi só ela que traiu, né? Eu também vim a traí-la. Dentro da desconfiança, e no início, quando nós nos conhecemos, eu também traí ela. Ele ficou com a desconfiança que eu pudesse estar traindo ele, mas eu nunca tive desconfiança dele, muito pelo contrário. Eu nem passava pela cabeça que ele pudesse me trair. Eu achava, por isso que eu me julgava tanto, eu achava que eu era... Quando eu cheguei nessa 5ª pessoa que eu traí ele, eu me achava assim, nojenta. Eu achava que eu tinha acabado com a minha família, que eu tinha me destruído, que eu tinha destruído a minha família, que eu não tinha mais o direito de viver. Eu ia tentar o suicídio, eu ia me jogar de um prédio, mas eu vi que tinha chance para mim. Eu ouvi que ainda tinha uma chance. E aos meus olhos, estava impossível essa chance.
porque eu achava que ele pudesse me matar. Eu conhecia a pessoa que ele era, o orgulho que ele era. Me arrependi, não fiz mais, não cometi mais, porque eu coloquei dentro de mim aquilo e eu pedi para Deus que Ele me mostrasse aquilo que faltava, aquilo que tivesse dentro de mim ainda, que tivesse me oprimindo por dentro, porque ainda tinha aquela coisa de assim, poxa, tu tens que confessar para Ele, tu tens que falar para Ele aquilo que tu fez. Quando ela te falou, Leandro, qual foi a sua reação? Na hora eu falei para ela que perdoava, mas não perdoei. A única palavra que veio na minha mente foi vingança. Uma das pessoas com quem ela falou, que no passado realmente foi um dos meus melhores amigos. E eu não esperava a tamanha decepção da parte dele, inclusive. Dela, meio que, não que esperava, mas eu já desconfiava. Então eu imaginava que um dia eu iria descobrir ou ela mesma iria me falar. Mas quando ela falou quem era a pessoa, eu pensei em procurá-lo para matar ele e fazer alguma coisa, porque eu já não tinha mais perspectiva de vida nenhuma. Eu não achava que era possível restaurar meu casamento, não olhava nem para minhas filhas. Não via mais saída. Só que assim como eu queria fazer alguma coisa, era como se tivesse algo me prendendo para mim não tomar atitude nenhuma. Então eu comecei a alimentar sentimentos de ódio, de vingança, querer fazer alguma coisa, justiça com as próprias mãos. Mas uma certa noite eu estava no meu trabalho, eu comecei a ficar muito pensativo diante de toda essa situação que estava acontecendo. Eu queria dar um ponto final para resolver. E ali veio na minha consciência, pois tu está julgando a tua esposa, tu está falando que ela é isso, que ela é aquilo, está expondo ela à humilhação, mas lembra que no passado tu também traiu ela? Eu chamei ela para a gente conversar. Antes de confessar para ela, eu perdoei ela, né? Que ela estava pedindo perdão para mim e eu não perdoava. E eu contei para ela, então ela se surpreendeu porque eu não passava para ela desconfiança, eu passava para ela segurança. No meio da família, as pessoas nos olhavam como um casal exemplar. Então eu pensei o seguinte, poxa, se eu também não confessar pelo menos para ela o que eu fiz, vai ser injusto, porque a família dela vai vir com pedra para cima dela. Depois de 11 anos dessa farsa toda, de lá para cá, são mais ou menos 8 meses. Como vocês estão? Como é que está a confiança? Houve perdão? Como é que está o relacionamento de vocês depois dessa bomba que explodiu sobre vocês? Nosso casamento está totalmente diferente. A primeira coisa que mudou também é que a gente não vive mais de aparência. Hoje a gente passa para as pessoas aquilo que a gente é, aquilo que o nosso casamento está sendo, porque por muitos anos a gente mostrou aquilo que a gente não era para as pessoas. Então, eu costumo dizer que eu acabei de conhecer o meu esposo, que a gente porque a gente realmente recém se casou no civil, né? Oficializou a união, e as palestras têm a cada dia nos ensinado a fazer isso, a reconstruir a confiança, porque tudo bem, eu confessei para ele, a gente conversou, a gente se perdoou sim de coração, mas a gente tem que trabalhar nisso, a gente tem que continuar trabalhando, continuar alimentando isso. E hoje eu sei a diferença do amor que eu tinha, que eu dizia sentir por ele, de hoje, do amor inteligente, que é formado de atitudes. Hoje a gente tem diálogo, não tem mentira, a mentira acabou, confio nele, eu não tenho nenhuma desconfiança, eu não fico pensando, poxa, será que ele vai me trair? Será que ele está me traindo agora? Será? Porque a gente não deixa brecha para isso. A gente trabalha nesses pontos. Esses 8 meses, parece que eu conheci a Carolina faz 8 meses atrás, e não há 11 anos. Você consegue confiar nela hoje? Sim, 100%. Além de ela ter me perdoado, eu perdoei ela, então eu não tenho nenhum tipo de ressentimento guardado no meu coração. Para mim é como se o passado tivesse sido jogado no esquecimento. Sinceramente, eu não desconfio mais dela. É impressionante, Cristiane, a história do Leandro e da Carolina, porque 5 traições da parte dela, mais traições da parte dele, qualquer pessoa que assiste essa história diria assim, não tinha mais jeito. Ou então diria assim, com respeito a ele, que cara idiota, aceitar as traições da esposa. Mas você vê, Renato, como que essa reconstrução do eu é importante. Porque às vezes você já está dentro de um relacionamento, você já está casado, você tem filhos, você tem uma família. E os dois não são reconstruídos, os dois estão quebrados. E vai passando o tempo, porque assim, a pessoa quebrada, ela não estraga tudo no primeiro mês. Vai estragando aos pouquinhos, vai estragando, vai ficando cada vez pior. Essa traição, as 5 traições, por quê? Porque ela estava quebrada. E não adiantava simplesmente, separa. Tudo bem, você separa, você resolve o problema daquele relacionamento. Por quê? Porque ele para de existir, o relacionamento para de existir. Mas as pessoas que estavam dentro do relacionamento continuam existindo, quebradas.
Agora as crianças também quebradas. Então, qual é o mais fácil? Eu entendo que às vezes, dependendo da circunstância, a única situação, a única solução viável é o fim da relação. Nós entendemos isso, ok? E nós entendemos que há pessoas que precisam recomeçar. Mas como no caso do Leandro e da Carolina, está provado que quando as pessoas que estão dentro de um relacionamento ruim são reconstruídas, então o relacionamento, mesmo que o pior possível tenha acontecido no passado, pode também ser reconstruído. E é isso que nós queremos propor a você que está em um relacionamento assim quebrado. Você está chorando aí agora porque você descobriu a traição da sua esposa, do seu marido, você descobriu no celular, você às vezes descobriu e nem ainda confrontou, porque você tem medo. Você já tem suspeitas, mas você tem medo de buscar, de correr atrás, porque você fica pensando, se eu buscar eu vou descobrir. E aí, o que eu vou fazer? Você tem medo, você está refém dessa situação e você não sabe o que fazer. Então, o seu relacionamento está péssimo, seus filhos estão sofrendo, você está sofrendo, sua vida profissional está sofrendo. Tudo por causa do seu relacionamento da forma que está. O que você tem que fazer? O que você pode fazer? Venha dar o primeiro passo para fazer a reconstrução do seu eu nesta quinta-feira agora. Cristiane e eu vamos estar na palestra às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite. É quando os casais, as pessoas, mesmo muitas vezes, a maioria das vezes, não vem junto o casal. Muitas vezes vem a pessoa primeiro buscar ajuda para ela. Mas não importa, nós vamos ajudar você para que através do seu eu reconstruído, você possa inspirar o outro também a mudar. E não é só quem foi traído, não. Às vezes você traiu. Você traiu e você está aí sentindo, vivendo essa culpa todos os dias, você não sabe como colocar esse assunto na mesa, porque se você falar o que aconteceu, você pode causar uma reação negativa no seu parceiro. Então, você também que traiu, você quer reconstruir seu caráter, você quer reconstruir sua pessoa, sabe? Você já errou tanto na vida, você quer parar de errar. Porque, Renato, às vezes as pessoas ficam elas pensam assim, bom, eu errei muito, não tem mais como consertar isso aqui, eu não tenho mais jeito. Então, elas se jogam mesmo, é como assim, sabe de uma coisa, eu sou um lixo, eu vou viver como lixo mesmo. E não é preciso, você não precisa fazer isso, você que pensa em morrer, você que pensa em largar tudo e fugir, sabe, sumir, ir para outro país, para desaparecer. Você quer reconstruir? Você gostaria de recomeçar? Venha fazer parte desse trabalho, porque muitas pessoas, como você, têm se reconstruído. Anote aí o endereço e o horário. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê, bem perto do metrô Bresser-Moca, e com várias linhas de transporte e também o estacionamento amplo no local, gratuito. Nesta quinta-feira, 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite, Cristiano e eu estamos no Templo de Salomão. Tem horário das 15 horas também com o Cucato e a Cíntia. Mas se você está fora de São Paulo, não pode vir ao Templo de Salomão, este mesmo trabalho acontece aí na sua cidade. Basta você ligar agora para o 011-3573-3535 para descobrir o endereço da Terapia do Amor na sua cidade. Faça isso agora e saiba mais e dê esse próximo passo para a reconstrução do seu eu. A mágoa transformada em culpa. Eu tinha muita carência afetiva, eu não me valorizava. Erros que marcaram o passado. Eu errava bastante, com traições, enfim, magoava muito minha família. Rancores que consomem a alma. Eu era muito vazia, eu era triste porque eu não conseguia preencher, não conseguia alcançar as minhas expectativas. E, aliás, eu apostava, eu colocava todas as minhas expectativas em cima das pessoas. Deslizes inaceitáveis para quem tem consciência de que errou. Eu magoei ele, é onde eu fiz ele passar por várias coisas que acredito que tenha machucado muito ele. Conseguir o auto-perdão requer sabedoria. Na terapia do amor, milhares de pessoas resolvem seus dilemas internos para assim seguirem suas vidas em plenitude. A palestra da Terapia do Amor me ajudou muito, por quê? Porque a Cris e o Renato são professores e eles ensinam de uma forma muito didática.
Nós estamos falando da reconstrução do eu exatamente por isso. Ninguém vai reconstruir casamento se o seu eu está destruído. Primeiro você tem que se reconstruir e se tornar uma pessoa feliz, estar bem, independente de marido, de esposa, de namorado, de quem quer que seja. Você tem que estar completo em si só. Quem sofre com problemas de autoestima, como Carolina e Priscila, tem a tendência de se culpar pelo insucesso no relacionamento. O pior momento da minha vida foi quando eu terminei meu último relacionamento. Foi quando eu apostei tudo nesse relacionamento, já pensava em casamento, já tinha planos. E foi quando ele terminou e eu acabei me vendo sem chão, porque eu tinha apostado tudo naquele relacionamento. Com esses pensamentos, eu nunca consegui chegar em um relacionamento que me fizesse feliz. A primeira coisa que eu aprendi foi que eu tenho que me valorizar, aprendi a me valorizar, aprendi a ver o meu valor próprio. Nas palestras eu pude ver isso dentro de mim, porque eu cheguei de um relacionamento frustrado, eu estava muito machucada. Na terapia do amor, elas aprenderam o quanto é importante perdoar a si mesmo. Eu vi que eu precisava dessa ajuda, precisava desse incentivo, então eu comecei a aprendi a identificar o que estava errado dentro de mim e comecei a acertar. Estou solteira, mas eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada e eu gosto do que eu faço. Na terapia do amor eu aprendi a ser uma pessoa completa, a ser feliz, sozinha, sem depender de outra pessoa. Sou uma pessoa mais compreensiva, mais calma, mais cautelosa, mais madura. Nádia e Rodrigo precisaram de tempo para deixar as feridas se cicatrizarem. Além da mágoa, eles não se perdoavam pelos próprios erros, algo que quase os separou definitivamente. Houve primeiramente uma traição da parte dele, onde isso me magoou muito, né? Eu me senti muito ferida, diminuída. E aí eu tentando, achando que pagando na mesma moeda, né? Isso eu iria ferir ele, eu iria magoar ele, isso iria me fazer bem. Eu era uma pessoa muito temperamental, nervosa, então a gente brigava muito no relacionamento, tinha muitas traições, né? Eram brigas constantes dentro de casa, desentendimento, não sabia nem como lidar com a minha filha. Sou uma pessoa com temperamento muito forte, sou muito bravo, enfim, estúpido às vezes. Mas frequentando a palestra, o Renato e a Cris ensinou pra gente controlar mais esse lado emocional. Então ajudou bastante pra gente, tanto pra mim quanto pra ela. Todo mundo sabe que raiva é ruim, que faz mal, que é negativo e tudo mais. Mas há pessoas que usam a raiva para conseguir o que elas querem. Então, em um casamento, o casal sempre tem aquele que é mais explosivo, aquela pessoa que é mais explosiva. E ela sabe que na raiva ela consegue muita coisa. Porque ela grita e a outra pessoa já fica quieta. E ela pensa assim, tá vendo? Eu consegui o que eu queria. Enquanto que, na verdade, o marido, a esposa, tem medo. Aquela pessoa não está te respeitando. Aquela pessoa tem medo de você por causa dessa raiva. É um homem transformado, um homem diferente, um homem mais carinhoso, mais atencioso, menos grosseiro, um pai melhor. Hoje a gente pode dizer que a gente tem um casamento feliz. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Para responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor, responde. Se você tem uma pergunta sobre relacionamento e você quer a nossa ajuda, você quer saber se está agindo corretamente, você não sabe o que fazer mais sobre o seu problema, então envie a sua pergunta para o programa. O site é escoladoamorresponde.com. Acesse o site, ali tem um formulário, preencha o seu formulário e fique sintonizado para a resposta. Nós vamos agora responder a pergunta deste amigo lá de Sergipe, Aracaju. Vamos lá. Estou passando por um momento com a minha esposa que a gente anda brigando demais.
Nós precisamos muito de um conselho de vocês, que nosso casamento está muito desgastado. A gente está brigando demais por questão de ciúme, mulher, essas coisas assim. E estou precisando muito de um conselho de vocês. Então, amigo de Aracaju, se o problema está em outras mulheres, né, na forma que você se comporta diante de outras mulheres, então não custa nada você mudar o seu comportamento, né? Porque acho que a gente tem que falar hoje, né? Porque as pessoas parece que não entenderam muito bem o que é casamento, né? Casamento é o seguinte: você casa com uma pessoa e aquela pessoa é a única pessoa do sexo oposto que você admira, que você ama, que você tem relacionamento, sabe? Quando você começa a ter essa aqui e outras, você vai ter problema no casamento. Exato. Ciúme tem apenas duas fontes. Só pode estar vindo de uma de duas fontes ou das duas ao mesmo tempo. Primeira fonte, alguma atitude inapropriada da sua parte. Se você está agindo de forma indevida com outras mulheres, trocando mensagens, flertando, dando cantadas, aceitando cantadas, brincando, etc. Atitudes inapropriadas para um homem casado, é óbvio que a sua esposa, com todo o direito, sentirá ciúme de você. Então, o errado é você, o seu comportamento precisa ser corrigido imediatamente. E, às vezes, na sua cabeça não é errado. Na sua cabeça você diz assim: não, mas eu não estou fazendo nada, eu só estou sendo gentil, só estou sendo amigável, eu sou uma pessoa extrovertida, eu falo com todo mundo. Pois é, mas para um homem casado, às vezes você tem que podar esse seu jeito de ser. Porque quando você era solteiro não tinha problema, mas agora você tem uma mulher do seu lado e não fica bem para um homem casado ter certos comportamentos com mulheres, com outras mulheres. Então, esta é uma fonte. A outra fonte é a insegurança da pessoa que está com ciúme. Claro, se está havendo mau comportamento, há insegurança. Mas às vezes não está havendo mau comportamento e mesmo assim há ciúme. Por quê? Porque esta pessoa é insegura devido a traumas do passado, traições já sofridas, ou uma pessoa que é muito carente de atenção, que nunca se sentiu muito segura a respeito do seu amor por ela. Neste caso, o que é preciso ser feito? Você precisa reforçar o seu amor, a sua fidelidade, o seu carinho, a sua atenção para esta pessoa. Ser mais expressivo no que você faz, porque simplesmente ter casado com ela na sua cabeça pode ser suficiente, mas para ela não. Ela quer que isso seja mais visível para ela e para outras pessoas. É isso aí, amigo de Aracaju. Você tem que aprender a ser marido. É por isso que nós temos o trabalho da terapia do amor para homens e mulheres, casais e solteiros, porque eles estão querendo se relacionar, Renato, mas eles não sabem. Eles não sabem se relacionar. Aí o que acontece? Qualquer coisinha vira uma briga e desgasta o relacionamento. A pessoa que você ama está ali ao seu lado, mas você não consegue ficar com ela. Você não consegue conversar com ela, você não consegue ter uma noite boa com ela. Por quê? Porque você não sabe ser marido, você não sabe ser esposa. Tá? Então, é por isso que nós temos o trabalho da terapia do amor em todo o Brasil. Aí em Sergipe, nós temos também. Acesse o site terapiadoamor.tv. Exatamente. A terapia do amor é uma escola para maridos, é uma escola para esposas, é uma escola E uma escola que funciona, hein? Exato, é uma escola para o solteiro que não quer errar mais. Ali nós temos pessoas que já erraram e querem aprender para não errar mais, e ali há pessoas que ainda não erraram e querem aprender para evitar o erro lá na frente. Então você é bem-vindo, venha fazer esta sua reeducação amorosa nesta quinta-feira na Terapia do Amor. Você já conhece a Terapia do Amor? Confira 10 razões para você frequentar as palestras. Se curar das feridas de relacionamentos passados. Aprender o amor inteligente. Se preparar antes de namorar. Saber escolher alguém compatível. Desbancar os mitos de relacionamentos. Reconquistar um amor perdido. Aprender a se valorizar. Restaurar um casamento em crise. Se tornar um marido ou esposa melhor.
blindar o seu relacionamento. Não perca mais tempo e venha encontrar estes e outros benefícios para a vida amorosa. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Nós gostaríamos agora de falar com os casais que gostariam muito de se casar, mas estão com um problema de juntar o dinheiro, as condições, tudo para fazer aquela festa, aquela cerimônia. Ora, nós teremos no dia 12 de outubro, que será feriado, um evento muito especial que será a celebração dos casamentos no Templo de Salomão. Você já imaginou você se casando no Templo de Salomão? Cristiane, os casais que estão noivos podem tirar vantagem desta cerimônia. Os que moram juntos e nunca se casaram querem regularizar a sua situação diante das leis do país e diante de Deus. Aqueles que se casaram no civil, mas nunca se casaram na igreja. E aqueles que fizeram um contrato de união estável e querem agora converter isso para casamento. São pessoas que podem aproveitar esta cerimônia do dia 12 de outubro. É por isso que você já deve preparar, porque outubro, você vê, nós já estamos no meado de 2017, né? Ontem foi janeiro. Então, prepare-se, acesse esse site para você saber mais informações. Tá bom? Dia 12 de outubro será um feriado, quinta-feira, na Terapia do Amor, você poderá se casar aqui no Templo de Salomão. Se você tiver interesse, converse com seu parceiro. Se vocês dois querem se casar, mesmo você que está em outro estado, vale a pena você vir e participar. Nós teremos o prazer de fazer a sua cerimônia de casamento. Nós vamos abençoar, assim como nós temos sido abençoados no nosso casamento, nós vamos transferir esta bênção para o seu casamento. Se você quiser se casar, então, no Templo de Salomão, dia 12 de outubro, uma experiência única, então basta você agora acessar o nosso site terapiadoamor.tv e ali clicar nas informações sobre a celebração dos casamentos em outubro de 2017. Tá bom? Participe, não deixe isso para depois, você tem que correr atrás dos documentos para não perder o prazo, tá bom? Você já namora há muitos anos e tem o sonho de se casar? Mora com seu parceiro e gostaria de oficializar a sua união? É casado apenas no civil e tem vontade de se casar no altar? É chegado o momento em que o amor entre duas pessoas pede por uma união especial. O sonho de selar este sentimento pode se tornar realidade na celebração dos casamentos da Terapia do Amor. Na última edição, mais de 10 mil pessoas disseram sim em todo o Brasil. É uma oportunidade, eu digo que única, casar aqui no Templo de Salomão, né? Foi a realização de um sonho, porque foi onde eu aprendi inúmeras coisas. Esta é sua chance de realizar este sonho no Templo de Salomão. Participe da celebração dos casamentos da Terapia do Amor, dia 12 de outubro, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.